O livro de hoje é um thriller bem escrito que a gente recebeu em parceria com a nossa querida editora Intrínseca e se trata de A Última Festa, de Lucy Foley. Tem um tempinho que não tinha uma resenha sozinha de um livro aqui no canal, acho que a última foi do Vida de Gato com a Monique, né? Não faz nem tanto tempo assim, mas assim, era um quadrinho e tal, assim, mas assim, de um livro inteiro mesmo, assim, até em parceria mesmo, tinha um tempo que não tinha. Eu vou te falar que quando eu vi A Última Festa, quando eu soube do livro, eu fiquei muito interessado em ler ele. Ele correspondeu ao meu hype, mas assim, eu tenho algumas ressalvas quanto ao livro. Eu primeiro queria começar falando que sim, é um bom livro, excelente na verdade, mas tem uma coisa ou outra que eu preciso comentar sobre ele. Tá, esse livro vai falar de um grupo de 9 amigos que se reúnem em um chalé isolado na Escócia. Todos eles são ingleses e eles alugam esse chalé meio que como uma tradição anual deles de passar o ano novo juntos. Só que a amizade deles não tá mais a mesma, ela tá bem abalada, eles não se veem mais com tanta frequência quanto eles gostariam, eles têm alguns grudges, né, algumas rixas que eles não resolveram no passado, umas brigas internas ali. Basicamente o lugar é um barril de pólvora humano pronto pra estourar, sabe? O livro é daqueles que ele ocorre em dois tempos, né? Ele ocorre um pouquinho no futuro e um pouquinho no passado. Eu tô explicando da maneira mais prática possível. Alguns capítulos dele se passam 3 dias antes do Ano Novo e os outros capítulos se passam alguns dias depois do Ano Novo, onde um corpo foi encontrado. A gente tem uma vítima entre essas pessoas. Vale dizer que não estão só os 9 lá no chalé, eles têm também as 2 pessoas que trabalham lá, que é um guarda-caça e digamos, a faz-tudo de lá, a secretária, mais um casal de islandeses que também tá lá passando o Ano Novo. E aí se forma uma situação meio Clue, né, que você não sabe quem é o assassino, meio Agatha Christie até, só que tem um porém, você também não sabe quem é a vítima, e aí que é o pulo do gato. Enquanto nos capítulos do presente, que a gente tem a pessoa assassinada, a gente tem uma espécie de investigação rolando quanto às pessoas que trabalhavam no hotel, elas meio que estão tentando descobrir quem foi que matou e tal, estão tentando reunir pistas o suficiente para descobrir. Vale falar também que eles estão isolados, né? Eles estão lá no meio de uma nevasca absurda, então não tem nem como a polícia chegar lá, então estão presos todas essas pessoas com um assassino lá que ninguém sabe quem foi. E essa é a maior tensão do livro, cara. Isso é uma parada que eu gostei bastante. Enquanto isso, no passado, a gente vai acompanhando os personagens, conhecendo mais deles e conhecendo principalmente os podres deles. Tem umas pessoas bem detestáveis aqui. A princípio, parece que os personagens eles vão seguir uma fórmula padrão, sabe? Até de filmes americanos mesmo, que a gente tem a mais bonita da classe, e o amigo rico, e o cara que é amigo de todos, e o valentão e tal, só que rapidamente todos esses estereótipos vão sendo quebrados. A Lucy Foley ela faz um bom trabalho em desenvolver alguns desses personagens mais do que a casca que a gente vê deles. Isso é até legal porque a grande maioria desses personagens é bem detestável, você não gosta muito deles, sabe? Tu não consegue realmente se conectar com o suficiente com algum deles pra dizer, pô, eu gosto desse personagem, eu vou torcer por ele. Talvez você se conecte, mas comigo não aconteceu, o que pra mim é um dos problemas do livro. O que é engraçado da escrita da Lucy é que mesmo com esse problema, ela conseguiu meio que dar uma volta por cima dele, sabe? Mesmo a gente não se importando com os personagens, ela consegue desenvolver eles o suficiente pra você se interessar pelo plot. Tu quer saber quem deles morreu e quem deles é o assassino, porque tu não sabe nada disso. E quanto mais tu aprende sobre essas pessoas, tu vai ficando mais curioso, porque realmente tinham muitos atritos entre o grupo deles. Essas pessoas elas fizeram muita besteira no passado e tu quer saber mais sobre o que eles fizeram. Tu quer saber quem dali merecia morrer e se essa pessoa morreu de verdade. Quanto à escrita da Lucy Foley, ela desenvolve bem os personagens, ela desenvolve muito bem a ambientação. Tu se sente realmente preso naquela imensidão gélida, sem ter lugar pra ir. E ele é um livro que ele tem um sentimento levemente claustrofóbico, porque mesmo que ele esteja num chalé que é luxuoso, que é uma parada de gente rica e tal, que é espaçoso, que cada um tem o seu chalézinho para dormir, o fato de você estar preso ali com aquelas 9 pessoas que não estão se dando necessariamente bem, faz com que você se sinta numa impossible situation, sabe? Durante várias vezes no livro eu pensei nisso, cara, se eu tivesse preso ali com aquelas pessoas eu ia embora o mais rápido que eu conseguisse, porque, cara, que galera zoada. E é isso que torna esse livro tão tenso, esse escalation, essa parada de ir tornando um problema que já é grande maior ainda. Tá naquele chalé isolado, e aí chega uma nevasca, e aí ninguém tá se dando bem, e aí as pessoas começam a brigar, e aí uma delas some, e aí ela aparece morta, e aí tu não sabe quem é o assassino. Cara,
a parada vai escalando até um ponto que tu fica quase maluco pra descobrir o que aconteceu. É um thriller escrito muito competentemente, mas eu sinceramente não vi nada demais assim na escrita da Lucy Foley que vá destacar ela de outros autores de thriller. Eu tenho lido muito thriller, e apesar dele ser sim um thriller muito bem escrito, ele é um thriller que segue o padrão desses suspenses comuns aí que você está acostumado a ler. Não que isso seja uma coisa ruim, ele é mais do mesmo, só que é um mesmo muito bem escrito. Dito isso, eu queria falar do principal problema desse livro, que é a quantidade de personagens que ele tem. Eu bati nessa tecla o vídeo todo de que alguns personagens são muito bem desenvolvidos, só que assim, a verdade é que tem muitos personagens. Tem uma galera ali que tá sobrando. Assim, ela arranja uma coisa pra fazer com cada um dos personagens, mas tem alguns que tu sente que é pouco, sabe? E alguns deles simplesmente ela desenvolve uma parada interessante, tipo uma parada chocante até, pra depois ela simplesmente esquecer isso. Sendo que algumas partes do livro tem alguns personagens que ela simplesmente joga pra escanteio pra simplesmente desenvolver os outros. Não são todos os personagens que tem um capítulo pra narrar nesse livro. 5 personagens narram esse livro. Sendo que do grupo de 9 amigos, somente 3 narram, e os outros 2 personagens são as pessoas que trabalham no chalé. Então não tem como tu se envolver com muitas pessoas, sabe? Como a gente não sabe quem é a vítima, a gente fica matutando e matutando e matutando só entre um seleto grupo de pessoas, porque sinceramente, se essas outras pessoas aqui morrerem, não vai fazer diferença nenhuma. Outro ponto negativo é que muitas vezes ela desenvolve um personagem muito legal pra simplesmente não usar muito ele, sabe? Tipo, tu gosta daquele cara, tu quer ver mais dele, só que ele não tem mais capítulos, sabe? Tu queria ver mais capítulos dele, tu queria ver ele fazendo mais coisa na história, porque ele é um personagem legal. E isso não acontece, infelizmente. Acabados os problemas, A Última Festa ainda assim foi um livro que me deixou vidrado do início ao fim. Eu peguei ele na segunda-feira de manhã e na segunda-feira à noite eu já tinha terminado. Ele tem pouquinho mais de 300 páginas, ele não é tão grande assim, mas ainda assim é um ritmo de leitura muito grande pra mim, sabe? Tipo assim, foi uma parada muito rápida. Eu não costumo ler livros em um dia só. Dito isso, eu recomendo muito que você leia A Última Festa. Essa edição da Intrínseca tá magnífica, a minha veio batida, obrigado Correios. Mas a cor dessa capa com essa arte, cara, é incrível. É um livro bem escrito e bem amarradinho que eu particularmente recomendo muito. E eu creio que seja isso. Deixa o like aqui, curte, comenta o que tu quer ver nos próximos vídeos. De repente uma resenha de algum livro que você vê que a gente tá lendo no Instagram. Eu vou tentar trazer resenhas semanais pra vocês, só que com a quarentena tá um pouquinho difícil de trabalhar essas paradas. Mas a partir de algum momento sim, o canal toda semana vai ter uma resenha intercalando com um vídeo de algum outro tema. Seja cinema, seja qualquer outra coisa. Lembrando que se você quiser adquirir A Última Festa e estiver interessado pelo livro, aqui embaixo vai estar um link da Amazon. Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando a gente a crescer. Eu acho que é isso aí. Falou.